Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou tratar de um conceito político que tem por nome de soberania. O que é soberania? O que é que se entende quando se fala de soberania e qual a importância da soberania nos tempos em que vivemos? E para isso, nada melhor que apresentar o livro que tenho aqui para os meus amigos ver, de Philippe Boulanger, que é, portanto, um autor politólogo francês, bastante renomado, que fez vários estudos e que escreve este livro que tem como nome, vou dizer em francês e depois eu faço a tradução, que é Le Souverainisme, une certaine idée de la France, escrito em 2008, portanto, que é o soberanismo, uma certa ideia da França. Portanto, o soberanismo, uma certa ideia da França. De facto, Philippe Boulanger foi buscar as origens da soberania, daquilo que nós hoje chamamos conceito político de soberania, que muitas vezes se confunde com outras palavras, com outros conceitos, como o conceito de nacionalismo, como o conceito de patriotismo, como várias outras, até algumas pessoas fazem confusão quando se fala em soberania, soberania popular, soberania democrática, soberania do Estado, vários tipos de soberania que se estuda, portanto, quando se dá, portanto, a disciplina da ciência política e que, de facto, vamos ver aqui que a melhor definição do conceito de soberania tem que se estudar na sua origem e nada melhor do que os autores franceses, porque são aqueles que melhor definiram o conceito. É lá que nasce esse conceito, portanto, em todo o mundo. É em França que nasce, como nós vamos ver, se bem que a palavra não é, portanto, a palavra que nasce, mas o conceito vai nascer em França, se bem que em séculos anteriores essa noção de soberania já existia e houve até alguns autores que falaram sobre ela. E como eu fiz há pouco tempo um vídeo sobre Jean Bodin, portanto, que é também um cientista político francês, não é? Do século XVI, classificado dentro dos absolutistas. Quem quiser ir ver o meu vídeo pode ir. Portanto, Jean Bodin, que escreve os 6 livros sobre a República. Jean Bodin foi um dos primeiros a falar sobre a soberania da República. Ele, portanto, falou sobre o conceito de soberania da República e depois houve mais autores, o Abate Sieyès, que também escreve sobre a soberania, e houve mais autores que debruçaram-se sobre esse conceito. Mas esse conceito, em termos de política, portanto, em termos de posição política, não é? Dentro das várias famílias que constituem a política, vai nascer em França. E quem vai, portanto, utilizar esse conceito, que vai dizer que, porque antigamente só existia o conceito de soberania, falava-se em soberania popular, falava-se em soberania do Estado, falava-se em soberania, vários tipos de soberania, não é? Mas quem vai introduzir a palavra os soberanistas, ou seja, vai designar um grupo de pessoas, vai ser um autor francês que tem como nome de Jean-Paul-Marie Cocteau, que é um grande analista francês, escritor, ensaísta, que inclusive tem no YouTube uma série de entrevistas, de vídeos, são para aí uns 7 ou 8 vídeos, em que entrevistou o sociólogo político da nova direita francesa, que é Alain de Benoist. Os vídeos estão no YouTube, são muito interessantes. Pode-se dizer que, portanto, Paul-Marie Cocteau, de facto, é um autor em França bastante prestigiado. Ele pertence a uma ala da direita soberanista, ele faz parte dos soberanistas, que é isso que nós hoje vamos ver. Vamos estudar quem são os soberanistas franceses, o que significa soberania dentro da história das ideias, sempre baseando-se dentro da história das ideias, e então vamos ter uma maior noção do que é a soberania. Em Portugal também existe a noção de soberania, portanto, a noção de soberania do Estado, soberania popular, também existe círculos de soberanistas em Portugal. Vamos então
começar pela definição, sempre baseando-se no livro de Philippe Boulanger, que é um livro escrito em 2008, que tem sensivelmente umas 300 e tal páginas e que define perfeitamente bem os conceitos. O conceito de soberania, a história e os vários conceitos que estão, portanto, que estão ligados ao conceito de soberania. E o que é que podemos dizer? Basicamente, o que Philippe Boulanger nos diz, dentro da história das ideias, isto, os meus amigos têm que ver o vídeo até ao fim, porque isto parece um bocado complicado, mas não é. O soberanismo normalmente opõe-se ao federalismo. O que é o federalismo? O federalismo é um poder central que junta vários outros poderes, que podemos dizer que são chamados poderes de Estados. Ou seja, os Estados-nações passam a ser regidos por uma entidade, por um poder. E isso passa a ser um Estado federal. Isso é chamado federalismo. O soberanismo, normalmente, a ideia do soberano, a ideia do soberanismo, que é soberano no seu, portanto, no seu Estado, não é? Normalmente opõe-se ao federalismo. Portanto, a noção de soberanismo é uma oposição ao federalismo e, principalmente neste caso, no caso da Europa, opõe-se ao federalismo da União Europeia. Portanto, esta noção aparece pela primeira vez, a noção do soberanismo, aparece pela primeira vez num artigo escrito no jornal Le Monde, que é um jornal francês, bastante conhecido, bastante prestigiado, escrito em 1999 pelo então Paul-Marie Couteau, como eu já disse quem era, que vai descrever o que é o soberanismo e que vai dizer que existem aqueles que defendem a soberania e que são chamados os soberanistas. E vai dizer que dentro das ideias políticas, uma das posições políticas é a soberania. E a soberania pode ser tanto, aqui é um bocado mais complicado, mas eu explico, pode ser tanto de esquerda como de direita, como também de centro. E a França, e nada melhor que quem se interessa por ciência política estudar a história das ideias em França, porque é em França, mais uma vez que digo, em que se encontra toda a história das ideias. O liberalismo nasce em França, o socialismo nasce em França, o republicanismo nasce em França, o monarquismo praticamente é em França que nasce. Portanto, a contra-revolução, quando se quer estudar, é em França. Portanto, na história das ideias políticas, é em França que se deve estudar, na história, portanto, da história da França, não é que se deve estudar, não quer dizer que o nosso estudo também a história dos outros países, não é? Por exemplo, a grande tradição inglesa da ciência política é muito importante para percebermos o constitucionalismo, por exemplo, e várias outras áreas dentro da ciência política. Na Alemanha, por exemplo, pode-se estudar o conceito de tradição com vários autores, não é? Como eu já tenho vindo a falar, que a Revolução Conservadora alemã, muito importante, não é? Vários autores, não é? Podemos citar, por exemplo, Herder, que é, sem dúvida, um dos melhores dentro das noções das primeiras noções do tradicionalismo na Alemanha. Mas agora aqui eu estou-me a referir, portanto, à noção do soberanismo. E então o soberanismo se define por uma defesa da soberania nacional, uma defesa da soberania nacional por oposição à transferência do exercício do poder, portanto, a transferência do exercício do poder a nível supranacional. Portanto, a transferência do poder a nível de instâncias supranacionais, o soberanismo vai se opor a essa noção, que é o que acontece hoje nos vários Estados da União Europeia. Não é? Por exemplo, Portugal, o nosso governo português, neste momento, há uma série de poderes que já foram transferidos para Bruxelas, não é? Para a União Europeia, que é um federalismo europeu. É uma união, não é? Nesse caso é uma União Europeia, que funciona como um federalismo europeu, que tem um comitê, um género de um comitê, onde vão estar reunidos, que é a Comissão Europeia, as várias decisões dos vários Estados da União Europeia. Ou seja, o poder já quase que não se encontra no Estado, nesse caso estamos a falar de Portugal, mas encontra-se em Bruxelas. E é aí que a noção de soberania se opõe a esta visão política, não é? Esta visão política e económica. E então o soberanismo o que é que vai dizer? Vai dizer que não. Que de facto o próprio Estado-nação, o país, não é? O Estado-nação pode fazer parte de uma união, de uma coligação de países, mas vai manter as suas principais soberanias no território. Ou seja, é o próprio, neste caso, governo,
que vai ter o seu Estado, não é? Que também já vimos isso em ciência política, não é? Que é o território, uma dada população e um aparelho governativo e administrativo que vai formar o Estado e que esse Estado vai ter uma certa soberania nele próprio e não vai, portanto, não vai ter poderes externos que vão decidir da história desse povo, deste Estado, nesse caso. Portanto, a maior parte das vezes, como nos explica Philippe Boulanger, os soberanistas normalmente opõem-se à União Europeia e pregam uma saída da União Europeia. Por exemplo, o Brexit, pode-se dizer que em Inglaterra as principais organizações que tiveram, portanto, que apoiaram o Brexit e que tentaram organizar o Brexit sobre os vários governos em Inglaterra, são quase todos eles soberanistas, não é? Como podemos, por exemplo, de certa forma, Boris Johnson em parte, ele defende uma certa soberania inglesa em relação à União Europeia. Portanto, os movimentos para a independência da Europa, foi o primeiro movimento que existiu, que foi chamado MIE, que foi fundado em 1968, já nessa altura, por Georges Gorce, Robert Boulin, Pierre Mesnier e Jacques Vendroux e Jean Fauvert. Portanto, foram os 5 primeiros grandes fundadores que criaram a chamada Movimento para a Independência da Europa. Portanto, já nessa altura eles opunham-se à ideia, na altura tinha acabado de sair a Comunidade de Aço e do Carvão para a CE, não é? A Comunidade Europeia, e eles opunham-se a essa ideia da Comunidade Económica Europeia. Portanto, os vários opositores soberanistas, opositores a essa ideia da União Europeia, vão se opor aos vários tratados europeus, principalmente ao Tratado de Maastricht, muito importante. Foi o Tratado de Maastricht, o famoso Tratado de Maastricht, que mais ou menos formou as ideias principais do que é hoje a atual União Europeia. E um dos grandes também opositores a essa ideia em França, que se vai opor a essa ideia e que vai pertencer ao campo dos soberanistas, que nós já vamos ver quem são as pessoas neste momento no campo dos soberanistas, vai ser o Philippe de Villiers, que é o filho de um dos grandes generais de Villiers também em França. E Philippe de Villiers, que fundou o Puy du Fou, que é o Poço dos Loucos, não é? Tradução em português, que é uma instituição que defende a história e a cultura francesa, não é? É um sítio que se pode ir visitar, onde se vê várias coisas que acontecem lá, digamos assim, exposições e várias coisas que acontecem em defesa, portanto, da ideia da França histórica, da ideia da França soberana, da ideia da França Joana d'Arc, aquela França General de Gaulle, aquela França mesmo que defende a sua nacionalidade e a sua soberania. E Philippe de Villiers vai ser um dos primeiros em 1994 e vai ter como tema principal dos seus interesses na cultura política essa ideia de uma outra Europa, em que ele vai definir as primeiras ideias, essencialmente as primeiras ideias soberanistas, e vai querer abandonar o chamado euro em favor de um novo franco. Portanto, isto vai ser as ideias de Philippe de Villiers. Várias pessoas discutem de facto quem neste caso iniciou, mas chegou-se a um consenso que de facto o artigo principal no Jornal do Mundo de Paul-Marie Couteau é o que desencadeou a noção de soberania em França. E temos aqui várias pessoas como já disse, Paul-Marie Couteau, William Habitol, que vão, portanto, William Habitol, esse nome é importante retermos, porque vão ser os primeiros que vão criar as primeiras bases da doutrina soberanista em França. E vão publicar um artigo bastante comprido no Jornal do Mundo, que é o tal que eu disse, sobre o que é o soberanismo de um Estado, o que é a soberania, não é? Então podemos ver que dentro do que nós estivemos a falar, podemos definir o soberanismo num polo republicano também. E há vários movimentos dentro desta visão, atenção, porque o soberanismo, como eu disse, pode abarcar várias visões, tanto à direita como à esquerda como ao centro,
mas basicamente vai ser uma ideia republicana, uma ideia república, que é coisa pública, que não é baseado para o público. E essa ideia vai criar vários movimentos, como le Pôle républicain, le Mouvement pour la France, movimento para a França, Debout la France, que é em pé a França, Rassemblement pour la France, portanto, que é o rejuntar da França, e l'indépendance de l'Europe, a independência da Europa. Esses vão ser todos movimentos, e vamos ver a importância desses movimentos para a atualidade em França, da importância desses movimentos. Então podemos dizer, segundo o autor Philippe Boulanger, que eu tenho aqui o livro, não é? Une certaine idée de la France, Souverainisme, une certaine idée de la France, Souveranismo, uma certa ideia da França, vai nos falar aqui em três correntes. O soberanismo nacionalista, que é principalmente encarnado pelo Rassemblement National, que é a antiga Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen e que agora é, portanto, a filha que preside ao grupo, não é? Que é o Rassemblement National. O souverainisme républicain também, a imagem do movimento, e aí eu tenho que fazer uma parte, que já vamos ver. Portanto, como eu disse, as três correntes são o soberanismo nacionalista, que é o tal do Rassemblement Nacional, na Frente Nacional. Depois temos o soberanismo republicano, que é o que eu estava agora aqui a falar, que foi mais ou menos teorizado por Jean-Paul-Marie Cousteau, né? A imagem do movimento Jean Chauvet-Montiste. Eu vou explicar o que é isso, movimento Jean Chauvet-Montiste, porque isto é importante para nós termos um pouco a noção da história das ideias. Bom, Jean-Pierre Chevènement foi um grande político também francês, que foi um soberanista francês, mas ele posicionava-se à esquerda. Era um género de um centro-esquerda. E os meus amigos vão me dizer o que é que isto depois tem a ver com socialismo, liberalismo, conservadorismo, como é que se situa se a gente fizer portanto, a transferência para o nosso contexto aqui em Portugal. Bom, é o seguinte, em Portugal não existe esta visão. Nós em Portugal estamos ainda muito... funcionamos muito com esquerda-direita, extrema-esquerda, extrema-direita e centro. Portanto, nós temos essa linha do cronograma político muito bem definida em Portugal. Funcionamos muito. Em França não. Em França, como há várias famílias políticas, como há muita coisa em França, e eles muitas vezes, é por isso que uma vez eu chamei a atenção para a dificuldade de se fazer uma análise da ciência política em França, e que é preciso ter vivido lá. Eu nasci, vivi lá e estudei lá e sei tudo o que se passa lá, e é preciso ter uma grande noção da ciência política em França. E Jean-Pierre Chevènement é um soberanista de centro-esquerda, mas não é socialista. Ou seja, como nós aqui, por exemplo, nós aqui podemos, se nós pegarmos no PCP, dentro do PCP, Partido Comunista, não é? E houve outros partidos a nível da história de Portugal que também funcionaram assim, têm uma certa soberania dentro deles. Há uma certa noção de soberania, só que como o partido do PCP ainda funciona muito com aquelas ideias mais antigas, não é? Mais antigas, do comunismo mais antigo, essas ideias nunca se realçaram muito. Digamos assim, esse nacionalismo português comunista nunca se realçou, nunca se falou nisso, nem sequer se diz a palavra nacionalista, né? Quando se fala neste partido político. Mas existe uma certa noção dentro da esquerda, que é isso que eu quero que os meus amigos percebam, e agora a esquerda em vários países, não é? Existe uma noção de soberania também, não é só na direita. Não temos que conotar a noção de soberania somente na direita, não. Ela existe na direita, no centro e na esquerda. Então, Jean-Pierre Chevènement foi um dos principais representantes dessa esquerda francesa de soberania. Mas, em contrapartida, tivemos Charles Pasqua, outro grande político francês, muito conhecido em França, dentro da história das ideias, que representou a ala centro-direita. Centro-direita, atenção, que é aquilo que nós hoje podemos chamar de PSD, um género de um PSD, que está no centro, põe um bocadinho os pés na direita, mas com muita calma, até às vezes até hoje como temos o partido, até tem medo de ser rotulado da direita, não é? Pronto. Então Charles Pasqua representa isso. Paul-Marie Cousteau se situa mais à direita, sai mais do centro e vai mais à direita. Portanto, o soberanismo milita uma certa ideia de uma Europa das nações. Portanto, aqueles grupos que nós vemos muitas vezes na União Europeia que formam um pequeno núcleo um pequeno grupo dentro da União Europeia, que é para
para uma outra Europa, não é? Para a tal chamada Europa das Nações, normalmente vêm desses círculos soberanistas. E podemos dizer que a Frente Nacional, que agora chama-se Rassemblement Nacional, também tem uma certa ideia da soberania. Tanto o pai, que tem uma visão, atenção, Jean-Marie Le Pen tem uma visão, Marine Le Pen tem outra visão e Marion já tem outra visão. E dos três, aquela que se afasta mais da visão soberanista é Marion Maréchal Le Pen. Depois eu posso explicar porquê, é um pouco complexo, porque Marion é outra escola, é uma nova escola, é outra escola. Marine ainda defende alguma soberania e o pai era mais soberanista, não é? Dentro destas visões, atenção, porque para soberanismo não é a Frente Nacional e que é agora Rassemblement Nacional, não é o melhor caso para se falar de soberania em França. Portanto, o soberanismo é encarnado então à direita por, como eu disse, Paul-Marie Coutot, pronto, nesse caso Marine Le Pen é um caso à parte, Philippe de Villiers, sim senhor, que criou o partido que criou vários partidos, não é? Rassemblement La France, vários partidos. Depois temos uma pessoa, neste momento, que provavelmente irá concorrer às presidenciais francesas, que é Nicolas Dupont-Aignan, que pode-se dizer, Nicolas Dupont-Aignan, que é o que representa melhor os soberanistas franceses. Ele, juntamente com Florian Philippot. E eu aqui devo dizer, aqui uma parte, e aqui agora vou falar para os meus amigos do Chega, para o pessoal do Chega. Muita atenção, porque essa ideia do que Marine Le Pen representa, a ala conservadora, patriota francesa, não é bem assim. Não é bem assim. Quem está a ganhar muita força em França é Florian Philippot, não é? Que fez parte dos quadros de Marine Le Pen, que depois saiu, não é? Como sabemos, e Dupont-Aignan também, Nicolas Dupont-Aignan. Esses dois têm vindo a crescer. E porquê? Porque já se percebeu que Marine Le Pen, já desde o tempo de Jean-Marie Le Pen, já se percebeu que é uma falsa oposição. Eu tenho de falar assim, é uma falsa oposição. E que sempre que chegar à segunda volta, sempre que houver, neste caso é Macron, não é? Emmanuel Macron, sempre que houver Marine Le Pen em frente, Macron vai ganhar sempre. Sempre. Isto já é de propósito. Porque sabemos perfeitamente que a Marine não vai ter hipótese de ganhar. Não pode. E isto é discutido por todos os analistas franceses. Não sou eu que estou a dizer. Todos os grandes analistas franceses. Eu aconselho os vídeos do presidente do Cercle Aristote, não é? Que é Pierre-Yves Rougeron, que neste momento para mim é um dos melhores analistas, e o Éric Zemmour, o jornalista Éric Zemmour, que são para mim os dois melhores analistas em França sobre a política e a ciência política dentro do que se está a passar neste momento em França. E eles explicam isso muito bem. Explicam que a Marine Le Pen, o Rassemblement Nacional, representa uma falsa oposição e que a verdadeira oposição vai ter que ser ou por Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot, se ele ganhar força, ou então pela candidatura que se fala muito do próprio jornalista Éric Zemmour, que eu tenho a certeza que se Éric Zemmour se candidatar às eleições presidenciais francesas, ele vai arrebentar com tudo. E aí, não sei se Emmanuel Macron tem hipótese à frente de Éric Zemmour, porque Éric Zemmour tem o aval de toda a população francesa. Ele é o querido da população francesa. Ele opõe-se completamente àquela burguesia de esquerda e centro, e de centro-esquerda, neoliberal, não é, francesa, que representa os grandes interesses financeiros, banqueiros, e representa todas aquelas minorias, não é, que nós sabemos. Portanto, Éric Zemmour é justamente a frente contra essa visão, que a Marine Le Pen já não consegue fazer, por várias questões que agora tinha que estar aqui muito tempo, eu não vou estar aqui a explicar. Portanto, já vimos que o movimento de soberanismo representa Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Max Gall, que é outro político francês, Florian Philippot, que eu já falei, Charles Pasqua, do lado da direita, e também Jean-Pierre Chevènement, que é o lado esquerdo, o lado centro-esquerdo. Portanto, isso é para termos uma ideia da noção de soberanismo. Portanto, podemos dizer que o soberanismo francês foi, no início, fortemente influenciado pelo jacobinismo. Pois é, o jacobinismo da Revolução Francesa, os meus amigos vão dizer que eu estou maluco, mas não, mas é verdade. Porque esse jacobinismo, independentemente de ser contra os contra-revolucionários, contra a monarquia, tinha uma noção muito grande de soberania pela França. Nessa altura,
esse jacobinismo não estava ainda impregnado pelas ideias libero-burguesas, que vieram mais tarde, que vieram gradualmente mais tarde, e que então destruíram essa noção de soberania. E então os três centralizadores vão ser uma forte crítica ao liberalismo, lá está. Vai haver uma forte crítica ao liberalismo, ou pelo menos aquilo que o liberalismo se transformou. Portanto, não estou a falar do liberalismo clássico, estou a falar desse novo liberalismo societal, que eu chamo de liberalismo societal, portanto, que se transformou, e o soberanismo vai se opor. Ou seja, todos os Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, o próprio Rassemblement National, Charles Pasqua, o próprio Chevènement, que se interpreta mais de esquerda, toda esta gente, Philippe de Villiers, vão se opor a esse novo liberalismo societal do campo burguês, que vai abraçar uma certa esquerda minoritária, defensora das minorias, e um certo neoliberalismo económico das grandes empresas internacionais. Portanto, tudo isso vai estar ligado e o soberanismo vai se opor a este campo. Outro grande que vai aparecer, o grande político francês, que também vai concorrer às presidenciais, que também se pode mesmo colocar nos soberanistas, e de facto ele é muito soberanista, é também François Asselineau. François Asselineau, que tem um partido político, como nós sabemos, tem muitos vídeos no YouTube para quem percebe francês e para se compreender François Asselineau. Portanto, já vimos mais ou menos que Dupont-Aignan, François Asselineau, Florian Philippot, Philippe de Villiers, de certa forma a Frente Nacional, o Rassemblement Nacional, toda esta gente se engloba naquilo que nós chamamos soberanismo. E para acabar, para passarmos para Portugal, Michel Onfray, que é um grande filósofo ateísta, que sabemos, e também que veio do proudonismo, de Proudhon, não é? Um pouco do proudonismo e um pouco do anarquismo também, daquelas correntes francesas anarquistas, vai ele também abraçar o soberanismo. Estão a ver como há várias correntes, e vai lançar uma revista que é Front Populaire sobre a bandeira do soberanismo. Portanto, isto foi a ideia do soberanismo. E agora quero falar, transferindo para Portugal, que é o seguinte. Em Portugal é um pouco difícil classificar partidos mais soberanos do que outros. A análise que podemos fazer é o seguinte. Eu não vou aqui dizer se o partido Chega, ou se o CDS, ou se o PSD, ou seja quem for, são mais soberanistas do que os partidos à esquerda, ou centro à esquerda. Essa análise tem que ser feita doutrinalmente dentro dos partidos, os próprios partidos é que têm que saber. Uma coisa nós temos que saber. A soberania, o que é a soberania de uma nação? É defender a sua soberania na sua casa, como eu costumo dizer. A melhor definição é esta. Eu estou em casa, esta é a minha casa, é Portugal. Aqui há os nossos valores, a nossa cultura, a nossa língua, as nossas tradições, as nossas religiões, a nossa força, a nossa maneira histórica, não é? Portanto, todas essas coisas que eu disse englobam uma certa visão de Portugal, uma certa visão tradicional e cultural de Portugal, e isto vai criar uma soberania. Nós somos soberanos sobre essa visão. Não é lá fora que têm que dizer como é que nós temos que ser, não é? Em vários aspectos. Tanto no aspecto cultural, político e até económico. E até poderia ir mais longe, até no aspecto, como se está a ver agora, das tecnologias e da saúde e disso tudo. Não, Portugal tem que ser soberano. Infelizmente não acontece isso. Nós sabemos que, nesse caso eu posso falar, o Partido Socialista não tem tudo menos de defender a soberania portuguesa. Isso não defende. Já nós vemos bem o que é a política socialista, sabemos bem, e lá fora é a mesma coisa, não é? E em França o próprio Emmanuel Macron opõe-se completamente à soberania da França, não é? É uma pessoa que diz que é contra a cultura francesa, que não conhece ou que nunca viu a cultura francesa e que se opôs aos coletes amarelos como ele se opôs, não é? Coletes amarelos que representam a França profunda, a França da classe média trabalhadora francesa, autoctone, não é? Portanto, podemos dizer então, rapidamente, que é isso. O soberanismo é defender a sua casa, defender o seu castelo. É como aqui, na minha casa só entra quem eu quero. É a mesma coisa. A casa é minha. Portanto, só entra quem eu quero. Não é? Ou o meu vizinho não vai vir aqui, entra aqui para dentro sem eu conhecer ele de lado nenhum, tira umas coisas todas e vai-se embora. Ou então entra aqui e diz assim, tu agora vais pôr o móvel ali, vais pôr a cama ali, vais pôr... Não pode fazer isso, não é? Ninguém faz isso, não é? Porquê? Porque cada cidadão é soberano da sua casa.
Não sei se isto não vai mudar agora com as novas ideias que vêm aí, que eu não vou falar por causa de não censurar o vídeo, mas pelo menos até hoje tem sido assim. Portanto, a soberania é o mais importante, é um valor que tem que se preservar. Há outros valores, o patriotismo, a defesa da nossa história, uma certa ideia de nação, não é? Defender uma certa ideia de nacionalismo, se é que podemos dizer, defender a própria cultura religiosa do país, não é? Todas essas coisas, mas a soberania é o mais importante, porque são as decisões políticas que passam pela ideia de soberanismo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, o livro está aqui, não é? Portanto, de Philippe Boulanger, O Soberanismo, uma certa ideia da França, escrita em 2008. Explica todas essas coisas, o livro. Portanto, é fantástico. O livro tem todas as definições para quem sabe ler o francês. Faz uma história de todas as grandes personagens políticas e filosóficas que foram aparecendo, não é, ao longo da história da França, não é? Desde as Les Trois Glorieuses da Terceira República até chegar à Quinta República, passando pelo General de Gaulle. Eu esqueci de falar do General de Gaulle, que representa também uma certa e forte ideia de soberanismo francês. Por acaso eu esqueci de mencionar um dos maiores defensores daquilo que chamamos a soberania francesa. Tudo isso está aqui neste livro. Portanto, é um livro muito interessante e espero que tenha sido mais uma vez útil. E pronto, fica aqui esta pequena introdução à soberania, o conceito da soberania, e espero que os meus amigos tenham gostado e até uma próxima.